Isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui numa quarta-feira, só que hoje não é live, eu não estou ao vivo, então você não está vendo o chat aqui dos lados, amém? É gravado porque eu não consegui estar ao vivo no nosso estúdio que a gente sempre costuma gravar. E como eu estou viajando e não dá para levar todos os equipamentos, nós gravamos porque o assunto ele é muito importante, ele é muito pertinente para esse mês e a gente não pode deixar de falar dele. E como eu falei a semana passada, nós entramos na nossa campanha aqui no canal Se Liga a favor do Setembro Amarelo. Então nós vamos agora chegar na segunda parte da administração que começou a semana passada, quarta-feira passada. Então se você quer interagir com a gente, deixa seus comentários aqui nesse vídeo, né? E também compartilha esse vídeo com um monte de pessoa. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no Instagram. Se eu conseguir colocar esse vídeo no Instagram, você também vai poder acompanhar ele lá no Instagram. Mas por enquanto o que nós temos aqui como definição é que ele vai ser transmitido no YouTube, né? Como hoje, quarta-feira, dia 22. Amém, meu irmão, minha irmã? Então nós vamos para a segunda parte do que eu falei a semana passada. Só um breve resumo do que eu falei a semana passada. Nós estamos falando que a maioria dos problemas que acontece com o suicídio, e nós trouxemos até uma taxa aqui negativa, que a cada 700... que só em 2020 morreram 720 mil pessoas com o suicídio, né? Tiraram as suas próprias vidas, né? A cada 100 pessoas, pelo menos uma se suicidou, conforme a última estatística de 17 de junho do protocolo de Genebra, né? Da OMS. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente entende que isso é realmente preocupante. E nós precisamos... o certo seria a gente zerar essa taxa, mas a gente não consegue zerar essa taxa. Como a gente não consegue zerar essa taxa, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer o máximo para diminuir ela, para que menos pessoas tenham esse sentimento dentro do seu coração. E como nós falamos a semana passada, apenas um resumo para você, novamente estou falando um resumo para você, nós falamos a respeito do que é a alma, né, e o que está dentro dela. Nós falamos de hábito, cultura, ensino, educação. A alma é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoções. Nós falamos alguma coisa. Se você perdeu esse vídeo, tá no nosso canal, só você procurar, que é, né, a live de quarta-feira passada, do dia 15/9. Você pode estar acompanhando. Assiste lá a primeira live e depois assiste esse vídeo. E não esquece de deixar o seu like. Amém, irmãos? E compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, para que nós possamos tentar fazer o máximo para diminuir esse índice, como eu acabei de falar. Amém, meu irmão? Agora nós vamos para a nossa terceira parte. Para a nossa segunda parte. E nessa segunda parte, a gente precisa começar com um versículo que ele é necessário. Porque, como eu falei, a fonte da vontade de tirar a própria vida está lá dentro da alma. Nós falamos isso a semana passada e nós vamos continuar nisso. Mas a pergunta que ficou no coração de muitos é o seguinte: mas como é que a alma chega nesse ponto? Como é que nós, seres humanos, chegamos nesse ponto? E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Por quê? Porque é importante a gente entender que a alma, ela é muito importante, porque ela é eterna, como eu falei a semana passada. A alma nunca morre. A grande treta é o seguinte, que quando a gente perde o corpo, vamos dizer, o nosso corpo biológico para de funcionar, a nossa alma, ela tem 2 destinos: e se encontrar com Deus, ou infelizmente a destruição do inferno. Isso é bíblico, eu não estou falando aqui de teorias de ideologias ou coisas, isso está na Bíblia. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós. Então a gente precisa o quê? A gente precisa transformar a nossa alma. Então, para isso, eu preciso trazer para vocês aqui onde está a fonte do nosso problema, que dentro da nossa alma é na nossa mente. Amém? Então eu quero trazer para vocês aqui Romanos 12, começando pelo versículo 1, que diz exatamente assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem
oferecer. O primeiro ponto dessa passagem de Romanos 12, versículo 1, é a misericórdia divina que está escrita ali para nós. Por quê? Porque a gente não merece a salvação. Por isso que se chama graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Mas o amor de Deus, ele é tão forte pelas nossas vidas que ele de fato nos dá a salvação. E isso é muito louco. Amém? Isso é muito da hora. Então, por conta da misericórdia divina, que vamos nos achegar, vamos nos sacrificar, ou seja, vamos nos entregar. Não é sacrifício de se matar, de querer morrer, até porque Jesus Cristo fala que o jugo dele é leve. Então, meu irmão, minha irmã, não vamos assim, mano, agora eu vou morrer. Não, não é isso que Deus está falando para nós. Deus está falando para nós através de Romanos 12:1, que pela misericórdia divina nós somos aceitos por Deus. Amém? Porque a nossa vida era para não ser aceita por conta do pecado lá do nosso parceiro Adão e da nossa parceira Eva. Vai lá, na Bíblia você vai entender o que eles fizeram de errado, que trouxe consequências para nós até hoje e traz consequências para nós até hoje. E lá atrás, quando eles erraram, eles corromperam a alma, que é a coisa mais importante para Deus, é a coisa mais preciosa. E Satanás, ele passa o tempo todo tentando corromper a sua alma. E onde ele consegue? Qual é a porta de entrada para Satanás entrar? A nossa mente. E quando ele entra, ele traz a destruição. E é por isso que lá em Romanos 12, versículo de número 2, está escrito bem assim para nós entendermos isso um pouco mais. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas preste atenção, deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Lembra que eu falei a semana passada que a mente é uma parte da alma onde é a entrada, né? Porque tem as lembranças, as más lembranças, o mau conhecimento, a má sabedoria, e que ele leva isso lá para as nossas emoções e atinge a nossa vontade ao ponto da pessoa querer tirar a própria vida. Então veja bem, novamente eu quero ler para vocês: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. É louco a gente poder parar e pensar nisso, meu irmão, minha irmã, por quê? Porque a partir do momento que nós temos uma mudança da nossa mente, como eu falei a semana passada, o corpo, ele é, quando nós nascemos, a nossa alma ela é uma folha em branco e não há nada dentro dela. Então nós vamos adquirindo ao decorrer dos anos hábitos, cultura, educação, ensino e várias outras coisas, boas e ruins. Às vezes nós adquirimos mais coisas ruins do que coisas boas. E isso vai se alojando dentro da nossa alma. E aí automaticamente a nossa mente ela está meio que corrompida. E aí Jesus Cristo ele vem e ele ensinou o apóstolo Paulo a trazer essa palavra para nós, que nós devemos o quê? Nós devemos ter uma completa mudança da nossa mente, ou seja, tirar todos os nossos hábitos ruins, toda a cultura que não é boa, tirar toda a educação negativa que nós aprendemos, todo o ensino negativo, tirar de dentro de nós todas as lembranças ruins, para que nós possamos realmente conhecer a vontade de Deus. E ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém, meu irmão, minha irmã? Não adianta a gente pegar e falar assim, mano, eu preciso de algo novo para minha vida. Então você precisa começar mudando a sua mente, o seu hábito, a sua forma de pensar, a sua maneira de agir. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso para o pessoal de Romanos, é muito louco. Por quê? Porque o povo de Romanos, eles tinham uma pegada. O povo de Romanos, eles tipo assim, eles viviam em cima da cultura grega, assim, dos ensinamentos, principalmente religiosos gregos. E eles tinham aquela cultura, aquele entendimento. Eles foram um povo conquistador, porque então, naquele tempo, o império era romano e Roma tomava conta de quase todo mundo. E quando ele começa a levar Jesus Cristo para Roma, ele começa a falar, gente, a gente precisa mudar. Tudo aquilo que nós aprendemos tem que começar a ser diferente nas nossas vidas. Porque Cristo está querendo nos mostrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Jeremias fala que Deus tem plano de vitórias para nós. Então, se Deus tem plano de vitórias para cada um de nós, para a minha vida e para a sua vida, obviamente nós precisamos conhecer primeiramente a vontade dele. Mas primeiro a gente precisa tirar da nossa mente tirar da nossa mente tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que não é perfeito. Isso é uma verdade.
Amém, meu irmão, minha irmã? E aí eu quero trazer apenas algumas coisas que podem realmente corromper a nossa alma. Eu não consigo trazer todas, meu irmão, minha irmã, porque é muita coisa que corrompe a sua alma tipo assim, esse vídeo ele teria basicamente umas 150 horas no mínimo. Porque hoje em dia existe muita coisa que corrompe a alma. Mas eu quero trazer apenas alguns dados, entendeu? Então eu quero pedir pro pessoal colocar aqui a nossa alma, né? Isso aqui é a representatividade da nossa alma, que nós já mostramos a semana passada. Aqui a nossa alma, essa alma ela é meio alaranjada, porque ela adquiriu algumas coisas durante a vida dela, mas ainda existe algo dentro dela de bom. Porém, as coisas vão sendo acrescentadas, e eu quero começar pela parte negativa, aquilo que leva realmente a pessoa à destruição e até mesmo ao suicídio. Amém? Eu quero trazer isso para vocês poderem entender esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que entra na alma da pessoa, a primeira coisa que vem para trazer a destruição para a alma da pessoa são o quê? São os colegas. Amém? E por que eu estou usando o termo colega e não o termo amigo? Porque o termo colega é interessante, ele vem do latim e ele significa colegues com dois L's, tá ligado? Que é uma junção de com, que é junto, né? Com legacy, que significa trabalho, ou seja, aquele que te ajuda no trabalho. Então o colega, ele não é uma pessoa que você vai levar para a vida, é uma pessoa que você vai encontrar em determinada situação, ou seja, num trabalho, ou seja, na escola, numa faculdade, até mesmo dentro de uma comunidade, numa vizinhança, e aí meio que se perde essa situação, meio que a situação meio que foge do controle. E o problema desses colegas, que são pessoas que não vão acrescentar algo na sua vida, é o que acontece, elas costumam trazer coisas ruins, como ideais, como vícios, como hábitos ruins. Sim, as pessoas trazem hábitos ruins umas para as outras, como por exemplo mentir, corromper. Quantas vezes você já não viu uma pessoa falando assim: ah, mano, pô, vamos se envolver numa coisa comigo ali, porque é tão legal. Vamos pegar um exemplo legal aqui, TV a gato, né? A famosa TV a gato. Ah, tem um cara aqui que faz TV a gato pra mim. É o colega que fornece essa informação pra você. E aí, se você permitir que esse colega invada com as suas ideias a sua vida, você acaba meio que se corrompendo. E aí a sua alma, que era uma alma tipo assim, que tava legal, que tava pronto para viver algo de bom, ela começa a se corromper, ela começa a entrar coisas ruins dentro dela. Colegas também trazem opiniões negativas para você e até mesmo opiniões mentirosas. Vamos pegar um pouco de opinião mentirosa, é quando você compra uma roupa que ela tá horrível e a pessoa falsamente fala: nossa, ficou legal pra caramba em você, sabe? Aquela pessoa é uma colega, ela não pode, a gente não pode chamar aquela pessoa nem de amiga, porque ela não tá sendo sincera com você. A Bíblia fala que aquela pessoa que ama não aceita quando a outra pessoa faz alguma coisa errada. O colega, por não se preocupar com você, fala que tá legal, fala que tá bom, porque ele não se importa como que você vive, como você deixa de viver. E isso é um fato. Então, quando um colega ele entra na sua vida e você começa a dar ouvidos para ele, você começa a se influenciar. Um colega ou uma colega, né? Entendeu? A palavra colega não tem gênero, então a gente coloca um ou uma. Então, uma colega ou um colega começa a trazer alguma coisa ruim para sua vida, você pode absorver isso. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você está andando, com as pessoas que estão te influenciando. Uma realidade dos dias atuais, do século XXI, vamos assim dizer, são os famosos influencers, né? Sabe, irmãos, com todo o respeito do mundo, do coração, eu acho que cada louco com a sua loucura, e eu respeito isso profundamente. Mas eu vejo que hoje em dia tem muita pessoa, principalmente os jovens, que eles estão muito atrelados ao que os outros estão fazendo. Eu vou dar alguns exemplos. Surgiu a moda de fechar o braço de tatuagem, entendeu? Sabe, o que muito jovem não entende, eu não estou falando contra a tatuagem, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar de tatuagem ou não? Eu não estou falando de tatuagem, mas muito jovem fecha o braço de tatuagem, por quê? Porque ele, porque o fulano fez, ciclano fez, o comediante tem, o influencer tem, o youtuber tem, o tiktoker tem, agora tem isso, o youtuber, tiktoker, Instagram talker, eu não sei qual é o nome do cara que faz muito Instagram, Facebook talker, sei lá, tudo pra mim é talker. Então, quando você, o fulano faz isso, vou deixar o cabelo crescer, né?
astros da Copa, né, do futebol, por exemplo. Eu lembro que na época o Ronaldinho, eu não sei o que foi que deu de errado no cabelo dele lá, ele deixou só essa parte da frente aqui cortada, entendeu? Ele parecia o Cascão, tá ligado? Ele tinha só o miolinho aqui, igual ao do Cascão. Aí você ia nas comunidades, você via, tipo assim, na favela, todo mundo com cabelo igual ao do Ronaldinho, sabe? Não ficou bem pro Ronaldinho, também não ia ficar bem pra você que é pobre, meu irmão, minha irmã. Sabe? Tem uma mania, tipo assim, o Neymar, ele corta cabelo no moicano, todos malucos, um homem quer cortar o cabelo moicano. Aparece, sei lá, uma menina, eu não sei quem é a atual influencer do mundo feminino, tá ligado? Porque eu também não acompanho. Mas sei lá, aparece uma influencer, ela, tipo, mano, ela tem aquelas unhas de gato desse tamanho, todo mundo quer ter. É fechar o braço, é ter tatuagem, é ter piercing no nariz, na boca, onde for. Quer dizer, as pessoas acabam se influenciando por esses colegas. Sabe, um influencer, ele não é seu amigo, ele não é seu irmão, ele é seu colega. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você está assistindo, porque isso pode levar a sua vida, sim, à destruição, sim, ao suicídio. Porque é o seguinte, hoje em dia, infelizmente, esses influencers, esses chamados influencers, eles não têm produzido coisas positivas na vida da sociedade, somente coisas negativas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas estão muito influenciadas. Ah, mas aqui é legal. Ah, é legal ter tal coisa porque fulano tem. É legal comprar tal roupa porque fulano usa essa roupa. Não, meu irmão, minha irmã, não funciona dessa maneira. Funciona da maneira que Deus preparou para você. Se você acha... Eu, graças a Deus, desde adolescente, desde a minha adolescência, desde até mesmo da minha criança, eu sempre vesti e usei aquilo que eu curtia. Eu, por exemplo, nunca gostei de calça boca de pizza. Os mais antigueira vai saber que calça boca de pizza é aquela calça que nos anos 60 fez muito sucesso, né? Que eram umas boca larga. Eu nunca gostei de boca larga, eu sempre gostei de boca um pouco fechadinha. E chegou uma época que os caras colocavam até um couro, né? Os mais antigos vai lembrar dessa ideia. Colocavam até um couro para abrir mais a boca, para tipo cobrir todo o sapato. Eu nunca gostei disso. Então eu não aderi a essa época. Teve uma outra época que tinha uns tênis de camurça, né? Tipo, né, as marcas que eu acho que nem existem mais, que era London Fog, Free London. London Fog era pros boy, o Free London era pros pobres. Eu tinha um monte de Free London, tá ligado? Então eu comprava muito desses tênis, entendeu? Sabe? E tipo assim, mas aí saiu essa moda e veio a moda de uns sapatos que eu não curti, tipo uns Dockside. Então eu não me influenciei. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado. O que realmente te influencia, o que realmente te leva para o lado negativo, o que realmente atrasa a sua vida. Entendeu? E esses colegas, sim, eu tô falando com certo tom de crítica, que esses colegas aqui, eles não estão para te ajudar, eles estão para corromper a sua alma. E principalmente aqueles colegas que eles produzem vício, aquele que oferece, dá um pega aqui no meu cigarro de maconha, toma aqui um gole de cerveja, fuma um cigarro porque fumar cigarro é ser descolado, sabe? Eu vou bater totalmente contra esse tipo de situação e você goste ou não, isso é problema seu. Porque é o seguinte, tudo que não é que é ilícito, porque pra mim ao mesmo tempo que a droga é ilícita, a bebida também deveria ser ilícita. Tudo aquilo que te vicia e que te tira de si e faz mal pro seu organismo, principalmente para a parte do cérebro, eu sou contra. Isso é um fato, isso é uma realidade. Eu não estou aqui pregando religiosidade, crente ou coisa parecida. Não, meu irmão, eu estou pregando realidade. Quanto mais você manda fumaça para dentro da sua cabeça, menos de você consegue conquistar. E cada vez mais e mais você vai perdendo. Então, tudo isso começa com a influência dos colegas, desses parceiros aqui, que se dizem parceiro, mas na hora que precisa eles se afastam de você. Amém, meu irmão, minha irmã? Uma outra coisa que traz para sua vida e corrompe a sua alma é uma coisa que é chamada desequilíbrio, ou seja, uma pessoa desequilibrada. O que é uma pessoa desequilibrada? Ou ela é racional demais, eu sempre falo, eu preguei isso um dia desse na minha igreja, ou ela é racional demais, ela pensa demais assim numa parte tipo, mano, tem que ser assim, sabe? As coisas têm que ser preto no branco, né? Dentro do desequilíbrio tem o ceticismo, né? As pessoas que acreditam, tipo assim, mano, só naquilo que eles podem ver. A pessoa é cética, né? Ela só acredita no poder da ciência, no poder que ela pode tocar, naquilo que ela pode ouvir, naquilo que ela pode ver, naquilo que os sentidos podem sentir.
né? Então, tipo assim, ela é uma pessoa racional. Essa pessoa racional esquece esposa, marido, filhos, amigos, família em si, né? Ela perde momentos bons, porque é aquele chato, aquela chata que tá assistindo um filme com você e começa a questionar: ah, mas como é que o cara deu um pulo de 2 metros se o cara é 2 metros, ninguém consegue pular? Meu irmão, minha irmã, você tá assistindo um filme, é Hollywood. Hollywood é tudo mentira. É que nem quando eu assisto filme de herói e tem diretor que quer trazer herói pra realidade. Meu irmão, minha irmã, herói é mentira. Não existe herói. Não existe um cara que veio de um planeta chamado Krypton, do qual ele não existe, e ele foi criado com fazendeiros e depois ele foi dotado de tanto caráter e lealdade e fidelidade à raça humana que com os poderes dele ele está salvando o mundo. Não existe nenhum homem nunca voou, nenhum homem tem visão de raio-x, nenhum homem tem super sopro, nem super força, nem super velocidade e muito menos garras que saem pelas mãos. Isso é ficção. Isso quando eu era criança ou até mesmo hoje, porque eu adoro quadrinho, isso é para te entreter. Então não adianta você querer trazer uma coisa que é realidade. Os caras que são muito céticos, né? Eles têm um desequilíbrio na alma deles, porque eles são muito racionais. E eles começam a pensar tudo com racionalidade. E ele tira um pouco da alegria e do prazer da vida, né? Por outro lado, o desequilíbrio também tá, porque nós estamos falando aqui da balança do equilíbrio. O desequilíbrio também, quando a pessoa é muito emoção. É aquela pessoa que tudo é coração, tudo é alegria, para todo mundo ela é amiga, para todo mundo ela tem amizade, todo mundo ela tem amor, todo mundo ela tem carinho, todo mundo ela tem devoção. Essa pessoa também não evolui muito na sua vida, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá muito ligada, ela tá muito vinculada tipo, ao que o coração dela sente. E a Bíblia fala, Jeremias mais uma vez, ele fala que o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana, ele prega peça nas nossas vidas. Então, quando a gente começa a pensar assim, ah, mano, eu acho que eu preciso ser dessa forma, ah, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser... Não, você começa a fugir do plano, você começa a fugir da ideia real, você começa a entender que a vida, ela tem outro propósito. Entendeu? E aí, tipo assim, você esquece de pensar no seu futuro, né? A pessoa que ela é muito coração, ela esquece de pensar no futuro, porque ela tá pensando, ela tá vivendo somente o agora. Ai, mas é tão legal. Ah, mas é tão bonito. Ah, mas é tão isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe? Não é para isso que Deus te constituiu. Sabe? A pessoa que também ela é muito emocional, ela é muito ego. Eu sempre falo isso, ego, por quê? Porque ela precisa alimentar o ego dela de felicidade, de ser amada, de ser amado, de receber carinho, uma pessoa muito carente, sabe? O Senhor, ele nos chama hoje para um equilíbrio. E eu vou trazer hoje ainda nesse vídeo o da onde vem esse equilíbrio. O Senhor fala assim, você não pode ser muito racional, porque você vai esquecer dos seres humanos. Você não pode ser muito coração, porque você vai acabar se quebrando a sua cara e você vai perder parte da sua vida. E tanto um quanto o outro vai gerar lembranças ruins para você. E quando você se deparar, você vai ver tanta coisa ruim na sua vida, tanta coisa ruim, que você não vai ter um saldo final de coisas boas. E quando não se tiver um saldo final de coisas boas, qual é a ideia que você acaba tendo? Ah, vou tirar minha própria vida. Então, meu irmão, minha irmã, é desse tipo de ideia que a gente precisa fugir. Porque nós temos que buscar na nossa vida o que? Um equilíbrio. Quando você sentir que você está tomando decisões, muitas decisões, por conta do coração, fuja, porque o coração é enganoso. Quando você se sentir muito cético, não, tem que me explicar, tem que ter uma razão, fuja, porque Deus ele quer te dar um equilíbrio. Hoje o Senhor nos chama para um equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela corrompeu também parte da alma dela e ela está caminhando. Quando eu falo caminhando para a destruição, porque ela já encontrou, ela já deparou na vida dela com muita falsidade, com muita mentira, com muita frustração, com muito trauma. Amém? E aí, quando a alma se torna completamente corrompida,
né? Que é esse último ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Como eu falei, existem muitos outros pontos. Eu trouxe os principais, e dentro desses principais nós temos várias linhas de pensamentos. Mas o último são as heresias, né? E quando a gente pega nesse ponto da heresia, a heresia ela realmente é uma coisa muito ruim. E o que é uma heresia? Só para você poder entender. Uma heresia é tudo aquilo que foge do que é sagrado. Entendeu? Ou seja, o que pode ser uma heresia? Uma mentira, por exemplo. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que fugir daquilo que não vem do Senhor. Jesus Cristo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Quando você não entende esse propósito, quando você não entende essa verdade, quando você não aceita essa verdade na sua vida, você começa a viver um tempo de heresias. Isso é um fato. Opa, tá aqui, ó. Você começa a viver um tempo de heresias. Essa é uma realidade para a sua vida. E quando você começa a viver um tempo de heresias, você começa a viver também um tempo de própria enganação. Você já ouviu um ditado que infelizmente é muito verdadeiro? Quanto mais você conta uma mentira, mais você acredita nessa mentira. É exatamente isso. Você está vivendo um tempo de heresias. Você está mentindo para você mesmo. Você está contando uma história para você mesmo. E quanto mais você conta história para você mesmo, você começa a acreditar. Então, por exemplo, eu particularmente eu costumo ser muito verdadeiro comigo mesmo. Eu tipo assim, ó, eu vou falar um pouco da minha aparência, eu quero dizer, eu sempre brinco muito na minha igreja que eu sou muito bonito, que a minha esposa ela teve muita sorte, mas eu sei que é brincadeira. Mano, eu sou gordo, eu sou careca, eu sou quatro olhos, eu sou beiçudo, mano, eu sou muito branco. Entendeu, sabe? Eu tenho meus defeitos, entendeu, sabe? E eu também tenho meus defeitos de caráter, entendeu? Obviamente eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. E eu procuro sempre trazer isso pra dentro de mim, pra mim não chegar a viver uma heresia própria minha. Entendeu? Pra mim não mentir pra mim não contar uma mentira pra mim. Entendeu? Para mim poder entender que eu também sou falho e eu preciso de uma correção. Sabe? A pior crítica é a crítica positiva, porque a crítica positiva não te leva para lugar nenhum. A crítica negativa te leva para um crescimento. Então, eu gosto de ouvir críticas negativas para mim poder aprender, para mim poder entender. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Entendeu? Então, às vezes, quando você conta muita mentira pra você, você acaba acreditando. Eu conheço pessoas que, por exemplo, se acham lindas. E você olha, você tem até medo quando você passa na rua. Sabe quando você tá andando na rua e você vê uma pessoa tão feia que você até se assusta? Meu Deus do céu. É aquela pessoa feia. Mas o ego dela é tão inflado, é tão cheio de heresia que ela não enxerga a própria feiura dela pra ela poder melhorar. É uma verdade. É uma realidade. Entendeu? Sabe? O homem ele tem a mania de criar heresias por quê? Porque isso traz conforto para a alma. Sim, a mentira traz conforto para a alma. É uma verdade. Eu vou dar um exemplo legal para vocês. Há um tempo atrás, há cerca de aproximadamente 4 meses atrás, eu perdi talvez a pessoa que eu mais amasse nesse mundo, que foi o meu irmão mais velho. Sinto muita falta dele, entendeu? E eu gostaria que fosse uma mentira que eu tivesse perdido ele. Eu gostaria muito dessa mentira. E tipo assim, eu gostaria muito de contar essa mentira pra mim mesmo. Mas eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir tê-lo de novo ao meu lado. Né? Sabe, eu não vou conseguir mais ligar pra ele e falar: e aí, como é que você tá? Ou fazer uma brincadeira, ou ouvir ele fazer uma brincadeira comigo. Então, essa mentira eu posso até contar pra mim, mas ela não vai existir mais. Sabe, nós temos a mania de ficar contando mentira para nós mesmos, ao ponto de nós tentarmos acreditar numa verdade que não existe. E aí sim nós criamos heresias. E esses tipos de mentira nos afastam cada vez mais e mais de Deus. Existem outros tipos de heresias que são aquelas que nos contam para que nós possamos acreditar, como por exemplo, né? Eu vou te contar uma heresia mais moderna, que é o bagulho de dízimo e ofertas. O pastor ele vira e fala assim: mano, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que dar dinheiro, você tem que, sabe, se dispor do seu melhor para que você possa ser abençoado. Aí ele pega uma palavra que diz assim: e o semeador, uma semente deu 100 por um, porque deu muitos frutos, né? E se você der um, você vai receber 100. Aí você começa a fazer uma conta de padaria. Você fala: mano, se eu der R$ 1 para Deus, eu vou ganhar 100. Se eu der 100, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar 1.000. Tô certo na minha conta? Né? Eu acho que é isso, né? Não sei se eu tô certo na minha conta, não. Não tô muito bom de matemática.
Se eu der 1.000, eu vou ganhar 100.000. E aí você começa, tipo, cada vez mais dando dinheiro e esse dinheiro não vem voltando para você. Porque a palavra que diz quando Jesus Cristo diz essa palavra que deu, a semente deu 1 por 100, é a palavra de Deus plantada no coração do ser humano. E se encontrar um coração fértil, a palavra vai frutificar. E aí a pessoa pensa que isso está envolvido com dinheiro. Essa é uma mentira, isso é uma heresia. Uma outra heresia que para mim isso talvez seja mais forte, ela já existe dentro do mundo cristão, é um movimento chamado calvinismo. Primeiro que todo movimento que começa por um homem, ele deixa de ser de Cristo. Porque a grande ideia de ser cristão é porque você está seguindo os ensinamentos de Cristo. Quando você começa a seguir ensinamento de homens, você deixou de seguir ensinamento de Cristo. Isso talvez seja a maior heresia do universo. Entendeu? Sabe? E muitos não entendem isso, porque muitos acham que, tipo, não, porque o cara prega muito bem, porque a pessoa falou verdade. Irmão, verdade, 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 até o diabo falou verdade na Bíblia. Isso é um fato. Tá ligado? Sabe, a gente tem que se ligar da onde é a fonte do que nós estamos recebendo. Jesus Cristo para mim é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que ele falou me leva até o Pai. O resto para mim é baboseira. Mas existe um movimento chamado calvinismo e eu quero citar um pouquinho deles para vocês. Que primeiro diz que Deus separou para eles uma raça eleita, um povo escolhido, e esses escolhidos serão salvos. Começando por aí. Não, desculpa, o primeiro ponto é falar que todo ser humano tem uma alma destrutiva, entendeu? E que foram destituídos da graça e que são pecaminosos, que são todos malditos. Segundo ponto, que dentro desses malditos o Senhor separou uma raça eleita, um povo que só eles vão ser salvos e tal. Terceiro ponto, esses caras que serão salvos, eles não têm vontade própria, eles têm uma coisa chamada expiação limitada. Então, tipo assim, esses caras, eles tipo assim, tudo que eles fazem é da vontade de Deus, é porque Deus quer que eles façam. Terceira vontade, tipo assim, esses caras, eles não têm, por eles não terem vontade, a graça é irresistível para eles. Eles de qualquer maneira vão aceitar Jesus. Isso não é uma escolha deles, eles vão aceitar Jesus. E o quinto e último ponto, que chega até a ser ridículo, tipo, essas pessoas serão salvas e pronto. Sabe, isso veio da cabeça de um cara que ele partia de um movimento chamado humanismo, entendeu? De uma linha filosófica chamada humanismo. E esse cara, ele tentou pegar essa linha filosófica humanismo e trazer para dentro do evangelho de Cristo. Olha só que loucura que esse cara fez. E ele criou talvez a maior heresia do mundo, e essa heresia atualmente se chama calvinismo, sabe? E muitos jovens, sabe aqueles jovens de barba, de óculos que você tem visto pregar aqui para você no internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok? São esses caras que seguem essa ideia. Isso não faz sentido. Isso corrompe e destrói a sua alma. Sim, porque se você parar para pensar que existe uma raça eleita, de repente, se você estiver fazendo alguma coisa errada, você entende que você não faz parte daquela raça eleita. E aí você começa a deixar isso crescer e destruir a sua alma. E se você pensa que você faz parte da raça eleita, todos os seus erros serão justificados porque Deus quis que você fizesse. Então, automaticamente, essa ideia, essa heresia, ela te leva também para a destruição. E você tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode destruir a sua alma. Tipos de heresias como essa destroem a alma. E eu posso falar uma coisa muito legal para você que não sabe: o nazismo parte de Hitler estudando os estudos desse tipo de filosofia. É por isso que ele falava que tinha uma raça eleita, e para ele a raça eleita era a ariana. Temos que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que Satanás, ele se veste de anjo de luz para enganar, se possíveis, aqueles que escolheram a Deus. Sabe? Isso são heresias. O mundo tá cheio de heresia. Sabe? Tem muita coisa que tá no mundo e o pessoal tá colocando dentro da igreja como um suposto atrativo para atrair jovens, atrair pessoas, entendeu? Então na igreja estão se aceitando, por exemplo, mentiras, adultérios. E esse tipo de coisa tá corrompendo, porque são mentiras contadas para nós mesmos que não produz coisa boa. É quando você conta um monte de mentira e você acaba acreditando nela. Isso sim é uma heresia. E a maior heresia não é contra Deus, às vezes é contra você mesmo. E a sua alma se corrompe. E uma alma corrompida, ela caminha para que lado? Ela caminha para o lado da destruição. Eu pergunto para você, meu irmão, antes da gente ir para a segunda fase dessa ministração, você quer continuar deixando a sua alma aqui, ó, escurona, negra, carregando trevas,
pesada ou você quer realmente uma limpeza? Se você sentiu que a sua vida tá legal e você não precisa, é o momento de você dar o pause aqui, você nem precisa dar o like. Pode fazer alguma outra coisa interessante. Agora, se você realmente quer uma mudança, continua comigo aqui, porque agora eu vou trazer um pouco da solução que você precisa, daquilo que você realmente precisa para sair desse mar de trevas que se envolveu a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Então continua comigo aí. Se você não continuou, que Deus abençoe a sua vida. Se você continuou, continua comigo, que Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Voltamos aqui para nossa alminha aqui na cor laranja, né? A cor inicial dela. E agora eu quero trazer para vocês pontos, né? Que obviamente, assim como os pontos negativos têm milhares de vertentes, os pontos positivos também têm milhares, mas eu preciso trazer resumido, porque senão esse vídeo ele vai ter muito mais horas do que a gente precisa que ele tenha. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês a respeito para mantermos uma alma saudável, né, irmãos? São os próprios irmãos, amém? Os irmãos, eles são diferentes de colegas, por quê? Porque o colega, como eu falei, eles são pessoas passageiras, mas os irmãos, e eu não falo somente irmãos na carne, porque irmão na carne é muito legal, biológico. Eu tive, graças a Deus, 2 grandes irmãos na minha vida, eu sei que você também deve ter tido irmãos, né? Mas nós temos os chamados irmãos na fé. Isso é muito louco, isso é muito importante, isso é muito da hora para a nossa vida. Então, quando a gente começa a entender os irmãos na fé, são aqueles que está escrito lá em Provérbios, se não me falha a memória, 17, acho que é Provérbios 17, se não me falha a minha memória. Se eu tiver certo, você deixa aí no seu comentário, fala, não, já é provérbio tal. Mas diz assim, em todo o tempo você ama seu amigo, mas nos dias ruins, quando vem o tempo de tempestade e de destruição, ele se torna um irmão. Ou seja, o irmão é aquele que vai falar coisas que vão doer sim para você e você falar, mano, eu não aceito, mas são verdades para sua vida. O irmão vai ser aquela pessoa que vai te dar feedbacks negativos, feedbacks positivos, vai te apoiar, vai te valorizar, vai puxar a sua orelha, vai te ajudar quando você realmente precisa. O irmão é aquele que quando chega tempo de tempestade, tempo de dificuldade, ele vai te ajudar. Então é uma pessoa que ele vai ser acrescentada na sua vida. Eu falo irmão porque eu estou usando um termo genérico, mas é a irmã também, né? As irmãs são bênçãos na vida de outras irmãs e de outros irmãos, sabe? A irmandade como um todo, vamos dizer assim, aqui a irmandade como um todo, ela realmente produz coisas boas e grandes frutos positivos nas nossas vidas. Então, sabe, uma pessoa que ela tá ali vivendo uma vida negativa, uma vida escura, os pensamentos dela são envolvidos em trevas, essa pessoa, ela começa a encontrar um grupo de outras pessoas que tem uma paz, que tem uma luz diferente, que são aquelas pessoas que realmente caminham com Cristo, e aquelas pessoas começam a trazer grandes bênçãos para a vida dessa outra pessoa, e aí aquela pessoa que está envolvida em trevas, ela começa a se afastar de colegas, de más companhias, de amizades que não dão bons frutos, e ela começa a se envolver com verdadeiros irmãos, com pessoas que vão ajudar. O grande problema desse termo é que é o seguinte, ele precisa ser um pouco mais aplicado dentro das igrejas, porque as igrejas hoje elas estão cada vez mais fugindo desse termo, sabe por quê? Não do termo em si, mas do propósito do termo, não te chamar tipo, a pessoa é minha irmã, a pessoa, não é isso, porque até hoje se chama hoje em dia, quando um cristão encontra outro, ele fala, e aí irmão, quando uma irmã se encontra com outra, e aí irmã tal, mas um propósito verdadeiro. Eu falo isso porque eu tenho referência na minha vida de irmão. Toda vez que eu passei por dificuldades nas minhas vidas, meus 2 irmãos foram muito presentes na minha vida. Eles me abraçaram, eles me carregaram, eles me ajudaram. E toda vez que eu penso nesse termo irmão, eu penso nesses meus 2 irmãos, do um ao qual eu falei que eu perdi há 4 meses atrás, então que me faz muita falta, porque ele me ensinou a ser irmão de verdade. Então nós precisamos começar a praticar, porque o termo irmão ele tem 2 vertentes, você tem que ter esse termo e tem que ajudar a ser irmão, e aí nós voltamos um pouco em quebrar o seu egoísmo, né, que está lá na parte das trevas negativa, quebrar o seu egoísmo e começar a pensar no seu próximo, querer ajudar o seu próximo, e você também tem que ter irmãos próximos de você, para que essas pessoas te ajudem, para que essas pessoas te acolham, para que essas pessoas realmente estendam as mãos quando você estiver precisando.
Isso é muito louco, sabe? Então, sabe, o primeiro ponto para você começar a tirar, vamos lá, puxar a corda da vida para o seu lado e colocar a morte um pouco de descanteio, é você encontrar pessoas que quando chegar a tempo de angústia, essas pessoas serão seus irmãos. Isso é uma realidade. Começamos por aqui, amém, meu irmão e irmã? A gente começa por essa vertente. Nós estamos em busca da cura. Nós já chegamos num ponto de entendermos, pô, da onde vem o problema? Entendeu? Aonde está alojado o problema? Onde ele está? Ele está na alma. Em que parte da alma, Jean? Na parte da mente. Então, eu falei aqui coisas que podem corromper a sua mente. Romanos 12, versículo 2 diz bem assim, que nós temos que ter uma mudança da nossa mente. E nós precisamos começar a mudar o ciclo de amizade que nós temos. Entendeu? E é sempre muito bom, cara, a gente ter amizades que falam a mesma coisa que a gente, que falam de luz, que são da luz, para que possamos crescer, para que possamos evoluir juntos. Amém? Eu particularmente eu fico feliz quando eu vejo um irmão meu se dando bem. Anteontem, uma irmã nossa em Cristo ligou para minha esposa e falou assim, eu tô aqui naquela loja de esportes, né, Decathlon. Eu tô vendo aqui, tô aqui com meu marido e tal. Você quer maiô, né? Ofereceu maiô para ela, para minha esposa. Falou, você quer comprar maiô também e tal? Aí minha esposa deu uma olhada e eu falei assim, mano, eu fico feliz de ver um casal saindo, passeando, né? Nem que tivessem comprado nada na loja, mas só por estarem juntos, dividindo uma parceria, isso já me deixa muito feliz. Saber que os meus irmãos, as pessoas que estão congregando junto comigo, elas estão realmente caminhando com Cristo juntos, principalmente casais. Eu oro muito para que os casais da minha igreja tenham suas vidas restauradas como um todo, porque família é uma coisa importante. Então, um irmão, ele não sente inveja, ele sente amor, ele sente alegria, ele celebra quando você está bem. Que você possa começar a se envolver com pessoas que realmente tenham esse sentimento por você, sabe? Porque pessoas que têm o sentimento de inveja, de competição, são seus colegas. Elas servem por apenas algum determinado momento da sua vida e não vai te acompanhar e não vai com você pro resto da sua vida. O Senhor hoje ele quer colocar ao seu lado verdadeiros irmãos, para que você junto com eles se torne uma comunidade e como comunidade você vire igreja e a igreja é a noiva de Cristo. Amém? E uma igreja que é unida, ela nunca conseguirá ser destruída em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Sabe? Aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Qual que é o nosso segundo ponto? Nosso segundo ponto é muito louco, amém? É o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Eu falei isso lá um pouco. Eu falei assim, o Espírito Santo ele traz equilíbrio. A Bíblia fala que o Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é uma coisa chamada domínio próprio. Então o Espírito Santo, quando ele chega nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele entra dentro dos nossos corações e ele começa a dar aquela garibada na nossa mente, ele começa a tirar toda a tranqueira, é porque é ele que vai te ajudar a ter uma nova mente no Senhor. Ele começa a limpar, ele começa a arrumar tudo. E aí o que acontece? O que o Espírito Santo faz com você? Ele começa a te ajudar. Isso é muito louco. E ele vai te ajudando, e ele começa a produzir dentro do seu coração e dentro da sua vida coisas boas. E ele te traz uma coisa chamada domínio próprio. Ou seja, equilíbrio. Você acaba se tornando uma pessoa nem muito cética, porque você precisa ter fé para alcançar a Deus, e também uma pessoa nem muito coração, porque você precisa ter um pouco de inteligência, sabedoria e discernimento para saber aquilo que Deus quer para a sua vida. E aí, como diz Romanos 12:2, você vai encontrar boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito louco. Quando você chega nesse ponto, entendeu? Que você busca o Espírito Santo, você já está a grandes passos de você realmente alcançar a cura para sua alma. Isso é muito louco. Cura para sua alma, cura para a alma, porque a nossa alma fica doente, porque você acarretou lá na sua mente lembranças negativas, conhecimentos negativos, você não buscou sabedoria, e isso produziu dentro da sua caixa de emoções coisas ruins como mágoa, rancor, complexos, traumas, entendeu? E aí as suas escolhas são escolhas negativas, pesadas. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, primeiro ponto, ele já te trouxe, Deus já trouxe irmãos para você estar do lado deles. Isso já é muito importante, isso já é muito louco. E aí você tá lá com seus irmãos, você tá abraçando, você tá amando, você tá com eles junto, glorificando, isso é muito importante. E aí o Espírito Santo começa a fazer parte da sua vida, ele começa a trazer coisas boas, ele traz equilíbrio. Aí todas aquelas lembranças ruins ele afasta, toda
aquele conhecimento, aquele ideal que não provém da parte de Deus, ele tira da sua vida. E aí ele vai lá na sua caixa de emoções e tira os sentimentos ruins, e no lugar de mágoa ele coloca esperança, ele coloca alegria, no lugar de traumas ele te dá um novo fôlego de vida. Então ele começa a equilibrar a sua vida, ou seja, o Espírito Santo é o único que pode tirar você do desequilíbrio. Entendeu? E equilibrar a sua vida, porque Deus que ele quer o quê? Ele quer equilibrar a sua vida. Aí ele equilibrando a sua vida, ele te dando ali um equilíbrio, você consegue ser uma pessoa sensata. E o equilíbrio, ele tá junto com ele o quê? Discernimento. Você vai saber tomar uma decisão, você vai saber falar, você vai saber conversar, você vai saber amar na hora que tem que amar, você vai saber abraçar na hora que tem que abraçar, porque você vai se tornar uma pessoa equilibrada. Então, meu irmão, minha irmã, se você busca aí querer combater o suicídio, primeiro você precisa ter boas companhias na sua vida. Se você não tem aqui boas companhias, não adianta. A sua vida vai continuar para o ponto negativo, porque os colegas vão sempre te levar para o lado negativo da vida, mas os irmãos, eles vão te ajudar, eles vão te fortalecer, e o Espírito Santo vai te trazer equilíbrio e vai tirar toda coisa ruim de dentro de você. Amém, meu irmão e irmã? Essa é uma verdade muito forte para todos nós. Porque quando a gente encontra Jesus Cristo, quando a gente encontra o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente tem um encontro transcendental. É uma coisa que, irmãos, eu já tive vários encontros e eu não consigo descrever. Eu não posso dar aula para vocês de como buscar o Espírito Santo. Basta você ter uma vida de comunhão com Deus constante, que o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. Não existe uma escola que ensine a andar com o Espírito Santo. Você tem que andar com o Espírito Santo e ter a sua experiência com o Espírito Santo. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai trazer equilíbrio, porque é um dos frutos do Espírito Santo, uma coisa chamada domínio próprio. E quando você encontra o domínio próprio, você se encontra. E toda a parte complexa da sua vida, ela se torna o quê? Reta, sabe? Você consegue se enxergar, você consegue se aceitar, e você começa a viver um tempo de aceitação também na sua vida. Isso é muito louco. Então, quando chegar aqueles pensamentos de tipo, mano, eu quero morrer, eu quero tirar a minha própria vida, vem lá automaticamente o Espírito Santo e ele começa a trazer amor, alegria, paz e motivação, e começa a falar assim: não, você é um servo do Senhor, você é um filho de Deus, você é amado do Senhor, Deus tem planos, Deus tem vitória. E isso vai o que? Te fortificando, te dando um novo fôlego, e vai trazendo para sua vida o que? Ânimo para você prosseguir e continuar em nome de Jesus. Amém, meu irmão e irmã? E o último, mais importante ponto, né? Se você vê a nossa almazinha, ela começou com amarelo mostarda, uma maneira mais clara, agora ela tá branca. Ou seja, nós estamos voltando o quê? Nós estamos voltando na folha em branco, ou seja, nós estamos voltando no tempo da infância. Amém? Não é da infantilidade, é no tempo da pureza, porque Deus ele quer fazer a nossa alma se tornar pura. E para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de Jesus. De Jesus Cristo nas nossas vidas. Sim, e poxa, mas como assim Jesus? Eu não estou conseguindo entender. Primeiro a gente precisa aceitar que ele é o único e verdadeiro Salvador da nossa alma. Como eu falei para vocês, não existe outro homem que vai fazer o que Jesus Cristo fez por você. Não existe pastor, não existe pregador, não existe pai de santo, não existe padre, não existe mestre médium, não existe presidente, não existe celebridade, não existe ninguém neste mundo que vai fazer o que Cristo fez com você. O que Cristo fez por você? Ele pegou toda a culpa dos seus pecados, toda a culpa das suas transgressões e colocou nas costas dele. Ele fez exatamente como eu ministrei a semana passada. Ele pegou o seu fardo pesado e colocou sobre você o fardo leve dele. Ele levou as suas dores naquela cruz. Ele levou os seus pecados, as suas culpas na cruz. Então ele é o único que pode deixar você como esse bonequinho aqui, ó, alvo mais que a neve. Amém? É Jesus Cristo. Você não vai encontrar outra pessoa. Então, o primeiro ponto é você entender isso para sua vida. O segundo ponto é você entender que Jesus Cristo deixou para nós uma infinidade de ensinamentos que estão contidos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós nos chamamos cristãos porque nós seguimos Cristo, Jesus o Cristo. Cristo, o Messias, aquele que verdadeiramente se sacrificou. Então, se a gente parte dessa ideia, se a gente parte desse conceito, então automaticamente nós somos cristãos. E onde está a palavra viva de Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João.
Sabe, meu irmão, o que vier depois disso, irmãos, é pensamento do homem. Se não condizer com isso, é ideia da pessoa. Então, isso para mim é heresia. O que Jesus Cristo falou para mim é o que vale. E ele falou diversas coisas. Ele falou que ele era o caminho, ele falou que ele é a verdade, ele falou que ele é a vida, ele falou que ele trouxe vida e vida com abundância. Ele falou que ele me ama, ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira, me amou de tal maneira que deu ele para morrer por mim. Então, sabe, eu primeiro aceito a ele como meu único e verdadeiro e precioso Salvador. Depois eu começo a seguir seus ensinamentos, seguir os seus entendimentos, para que, tipo assim, isso seja precioso em minha vida. E aí ele me deixa 2 mandamentos importantíssimos dentro desses ensinamentos. O primeiro mandamento, que é o mais forte de todos, nós lemos hoje em Romanos 12:1, que é o quê? É o negócio do ser o verdadeiro sacrifício, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é muito forte, isso é muito valoroso para aqueles que andam e servem a Deus. Amém, meu irmão e irmã? Essa é uma realidade. Por isso que está lá, que pela misericórdia divina nós devemos nos entregar como sacrifício vivo a Deus. Isso é muito louco para nós. O segundo ponto que é importante é amar o seu próximo como você ama você mesmo. É amar, é se desprender, é falar assim, puxa vida, eu quero isso. Entendeu? E o terceiro e último ponto ele deixa lá no finalzinho dos evangelhos, que ele viria falar: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo também discípulos. Sabe, são esses 3 pequenos pontos que Jesus Cristo deixou para nós que fazem total diferença na nossa vida. Então uma pessoa que ela se encheu do Espírito Santo e ela começou a ter uma vida de comunhão com Cristo, ela já não tem mais lembranças ruins. E a vida dela, sim, virão dificuldades, porque ao mesmo tempo que Cristo fala que a vida é tudo alegria e felicidade, ele também fala, no mundo tereis aflições. Mas ele me deixou claro, não temam o mundo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. E se Jesus Cristo venceu o mundo, meu irmão, minha irmã, tá muito fácil a gente vencer o mundo também. Então é o momento de a gente poder parar, pensar, refletir e entender que Jesus Cristo pode verdadeiramente transformar as nossas vidas e pode tirar tudo aquilo que é de ruim que nós aprendemos, como eu falei a semana passada, todos aqueles escritos e dar uma folha nova para nós. Isso é nascer de novo. Isso é você voltar não para o ventre da sua mãe, mas você voltar para a origem da qual Deus te chamou. Uma folha branca. E essa folha branca, ela agora pode ser escrita numa nova história. E essa nova história você começa a escrever com quem? Você começa a escrever com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a presença de Deus. E essa nova história vai te trazer alegria. É por isso que muitos não entendem como tipo assim, mas o cara matou, roubou, a mina era prostituta, ladrona, sem vergonha e tal, e agora tá falando que é crente. Por quê? Porque encontraram Cristo e Cristo tirou todo o pecado e transformou eles numa vida nova. E pode fazer isso com você, que seja uma pessoa, talvez, que somente trabalhou, contou uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, olhou para uma mulher, olhou para um homem a mais, entendeu? Jesus Cristo pode fazer isso com você também, meu irmão. Entendeu? Você precisa também ter essa renovação de vida com Cristo, porque Ele vai trazer isso para você. E isso é muito louco, isso é da hora. Jesus Cristo quer mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. E Ele quer deixar você com a sua alma mais leve. Você vê que o outro bonequinho que nós tínhamos, ele estava todo em trevas, a vida dele estava pesada, mas Cristo ele trouxe vida e vida com abundância. Então você que está com pensamentos errados, o momento agora é de você mudar a sua vida, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar. Amém, meu irmão e irmã? Eu quero trazer aqui, antes de finalizar, uma última palavra para vocês, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, que diz bem assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém? Olha só o que Paulo está falando em 2 Coríntios, que nós devemos purificar a nossa alma, ou seja, tirar tudo a coisa ruim e colocar tudo que é bom.
Deus hoje ele te chama para colocar as coisas boas na sua vida, sabe? E eu vou falar uma parada para você, eu não quero me estender porque logo esse vídeo vai ter mais de 2 horas, mas eu vou falar, aceite Jesus hoje. Ah, eu já sou cristão, aceite Jesus hoje, você que é cristão. Ah, eu não sou, então aceite você que não é. Ah, eu preciso de Cristo, então aceite, hoje ele está batendo na sua porta. Não espere, ah, eu preciso resolver isso, eu preciso... Não espere. O momento de você estar com Cristo é agora. Porque ele quer tirar todo o pensamento ruim da sua vida. E ele quer te dar vida. E vida com abundância, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade para todos nós em nome de Jesus. Amém? Aceite isso para sua vida, com muito amor, com muito carinho, porque Deus tem grandes vitórias para sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão e irmã? Essa é a palavra de Deus para hoje. Essa é parte da palavra, porque ela não acaba aqui, ela acaba só a semana que vem. E eu espero que você fique ligado com a gente, mesmo que a gente não esteja online, que você fique ligado nessa palavra e que Deus ele possa verdadeiramente abençoar a sua vida grandiosamente nesses dias, em nome de Jesus, e tirar todo o pensamento ruim. Amém? Eu não vou me despedir de você sem antes fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida. Pô, você não está online, Jean, mas a oração é você que vai fazer, você só vai acompanhar comigo, amém? Eu vou fazer essa oração porque eu quero te ajudar a chegar mais próximo de Deus. Eu quero que você tenha uma vida mais ligada ao Senhor, porque quando você tem isso, você tem vida e vida com abundância. E eu quero que você tenha vida. Então ora comigo, meu irmão, minha irmã. Se você está vendo esse vídeo de manhã, ora de manhã. Se você está vendo esse vídeo de noite, ora de noite. Se você está vendo esse vídeo na madrugada, fica com os olhos atentos, mas ore ao Senhor, porque Deus ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua oração e vai tirar lembranças ruins da sua vida e colocar novas memórias, coisas boas e lembranças boas, te trazendo vida e vida com abundância em nome de Jesus. Amém? Então ora comigo hoje, agora, aqui em nome de Jesus Cristo, para que Deus ele traga uma verdadeira transformação na sua mente, em nome de Jesus. Amém? Pai eterno, Pai querido, mais uma vez eu te exalto, mais uma vez eu te glorifico, mais uma vez eu te adoro, Pai. Obrigado, Jesus amado, obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua unção. Obrigado, Senhor amado, por derramar sobre nós o teu Espírito Santo incondicionalmente, Pai. Pai amado, nesse princípio de oração, eu peço agora que o Senhor venha afastar das nossas vidas, da minha vida e da vida daquela pessoa que está acompanhando essa oração comigo, todas aquelas pessoas que não produzem coisas boas, Pai. Todas aquelas pessoas que só têm coisas más para falar de nós, todas aquelas pessoas que não falam verdade para nós, que só vivem na falsidade, todas aquelas pessoas que plantam a destruição em nosso coração. Afaste essas pessoas das nossas vidas, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, encontrar em Ti a Tua graça, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, venha trazer equilíbrio através do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ter verdadeiramente domínio próprio. Se alguma pessoa, algum irmão, alguma irmã que está orando comigo agora não tem a presença do Espírito Santo, que o Senhor agora abra a mente, que o Senhor mostre caminhos para que ela possa ter um encontro verdadeiro com o Teu Espírito e ali, Senhor amado, ter uma transformação verdadeira na sua vida, Pai. Tira da nossa mente toda a mentira, as mentiras que foram colocadas através de estudos enganosos, através de heresias do mundo, através de ideais que não existem, e coloca em nossa mente a Tua presença, a Tua graça e o Teu amor, Pai, para que possamos viver sempre contigo, ao Teu lado, louvando, exaltando e glorificando o Teu santo e precioso nome, Pai. Abençoe as nossas vidas grandiosamente com a Tua presença e com o Teu amor. E encha-nos com a Tua graça, Pai. E que hoje, Pai amado, todo aquele que tiver com um pensamento, Senhor amado, ruim, que o Senhor possa, Senhor amado, através de Jesus Cristo, visitar essa pessoa. E que essa pessoa possa conhecer a Cristo. E que essa pessoa possa ter um encontro com Cristo. E que essa pessoa possa ter uma transformação em Cristo Jesus. Ao ponto de entender o tamanho do seu amor por ela, Pai. Abençoe, Senhor amado, aqueles que estão orando comigo. Derrama do Teu poder e da Tua graça e da Tua unção sobre cada um, Pai. E, Senhor amado, tudo que eu peço nessa oração, eu peço com amor, sempre Te louvando e Te exaltando, no santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa encher a sua vida de Jesus Cristo e que você possa afastar tudo aquilo que te leva para a morte, para a destruição, amém? Obrigado por estar com a gente nesse vídeo aí e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você quiser em nome de Jesus, amém? E você se liga nessa ideia.